Nesse bloco do programa Economia e Desenvolvimento, doutor Marcos, estamos trazendo uma pessoa aqui que vem pela primeira vez, né? Primeira vez aqui no nosso programa, é uma pessoa que é uma autoridade aqui dentro da área de distribuição de veículos, né, no estado do Rio Grande do Sul. Temos a honra de receber aqui meu amigo Vilmar Grovinats, que nós vamos receber o Paulo Siqueira. O senhor Paulo Siqueira, ele é o presidente aqui da seccional Sincodiv Fenabrave, ou seja, Sindicato dos Distribuidores de Veículos e da Federação Nacional das Revendas de Veículos, ou seja, representando todas as concessionárias de veículos do estado do Rio Grande do Sul. E o Paulo veio nos trazer um pouco do panorama que a gente tem enfrentado aqui, em especial não só nós como consumidores, obviamente, tentando atender, né, às nossas necessidades, principalmente quem hoje precisa de um veículo para poder se deslocar, para poder exercer o seu trabalho, para poder ter o seu ganha-pão, né, Vilmar? Sim. E ele também traz, obviamente, as dificuldades que as concessionárias de veículo têm observado no sentido do atendimento às diversas ordens das autoridades, no sentido de fechamento das suas unidades e da dificuldade de entendimento e de diálogo também, Vilmar, para que exista sim a possibilidade do atendimento dessa necessidade dos consumidores, como da mesma forma a manutenção dos empregos tão importantes para essa nossa população num momento de crise tão séria. Então, Paulo, é uma honra te receber aqui hoje no nosso programa e vamos começar conversando um pouquinho sobre os desafios que a Covid-19 tem trazido para o setor. Aliás, emendando um pouco na pergunta, nesse desafio aí que o doutor Marcos coloca, Paulo, houve uma situação em que foi proibida até a comercialização online de veículos, não é? Então chegou a ter uma dificuldade nesse sentido, uma questão de interpretação legal, mas antes de tudo eu queria agradecer pela oportunidade de poder estar aqui participando, né? O Dr. Marcos é um velho conhecido também, amigo, então fico muito honrado. Fico muito honrado com esse convite aí. Mas realmente é uma situação muito difícil, uma situação inusitada, né? Eu acho que ninguém estava preparado para isso. Eu tenho 40 anos de vida profissional, né? A nossa origem é do mercado financeiro, já uma empresa do grupo, né, que ela tem essa atividade no mercado automotivo, e isso nos levou, inclusive, à presidência, à representatividade que a gente tem hoje no Sindicato do Comércio de Veículos. Para situar os espectadores, né, o setor automotivo é um dos setores mais importantes de qualquer economia ao redor do mundo. Ele responde por cerca de 25% do que poderia ser o fracasso ou o sucesso de qualquer economia. Ele responde por longas cadeias, né, produtivas em qualquer economia ao redor do mundo, como eu já disse. Então, aqui no Brasil não é diferente, nós somos cerca de 750 mil trabalhadores, né, em mais de 7.200 empresas relacionadas a esse segmento. Impressionante. E respondendo aí em torno de 5% do PIB nacional. Então vejam que esse segmento, ele caiu, ele teve o seu ápice em 2013, teve uma queda muito grande por uma crise econômica internacional, não foi que se refletiu no Brasil. 2017 começa a se recuperar, ele chegou a cair a 40% do que já tinha sido anteriormente, né? E eu, até assim, sem saber exatamente, né, do que estava falando, eu dizia, olha, nós vamos nos recuperar porque onde a gente tem que chegar, a gente atingiu no passado, e não houve nenhuma peste que tenha dizimado a população brasileira esse 2017. Olha só, impressionante. Bom, 2020 tivemos essa surpresa, né? Eu que já convivi com inflação de 100%, né? Acordei um dia, o presidente da República tinha tirado 80% do dinheiro da economia. Nos deixou com 50 reais. Exato, tudo isso aí a gente já tinha vivido, agora uma situação como essa realmente não. Portas fechadas é algo que não combina com o trabalho, não combina com a produção e não combina com a vida. Não combina com a vida. Eu me lembro na minha adolescência, juventude, né, o famoso cantor, compositor Raimundo Fagner, ele tinha uma música que me marcou muito, ele dizia assim, a vida é trabalho, e sem o seu trabalho o homem não tem honra, se morre e se mata. Né? Então, tudo isso nos convida a um cenário de muita dificuldade realmente, onde ninguém
está preparado, talvez, para enfrentar essa situação. Então, tem muita coisa que a gente não sabe, né? Mas tem muita coisa que a gente sabe também. A gente sabe que já desde Sócrates, Platão, né, Aristóteles, Buda, né, essa turma toda aí da filosofia, a gente sabe que a virtude está nos meios, né? É verdade. E a gente sabe também que até hoje, né, o Dr. Marcos é perito nisso, não houve nenhum vírus, né, que a gente não possa ter enfrentado. Quando as vacinas, né, os antibióticos surgiram no mundo, nós já éramos 2 bilhões de habitantes, né, e chegamos lá sem qualquer proteção nesse sentido. E hoje somos 7 bilhões de seres quase indestrutíveis, né, e que justamente são assim pelo fato de ter enfrentado toda essa comunidade viral e bacteriológica aí com muita capacidade, né? Então, o ser humano foi feito para dar certo, né? E esse vírus também é uma coisa que se sabe, ele não vai ter essa capacidade. Uma outra coisa que se sabe também é que esse ciclo ao redor do mundo, onde ele começou, ele teve lá um ciclo de mais ou menos 90 dias, entre início, pico e fim. Nós aqui já estamos há 120 dias. Pelo menos, né? 120 dias. Se fala aí que estamos em desobediência civil, né? Acho que as pessoas não sabem exatamente o que significa isso, porque eu tenho certeza que a população, pelo menos aqui de Porto Alegre, é uma população melhor possível que qualquer prefeito, administrador poderia ter, porque é uma população muito ordeira. Nós não temos uma vitrine quebrada em Porto Alegre, né? Acho que desobediência civil talvez nós possamos ter se essas restrições forem mais agudas ainda. A gente vê pessoas, talvez como nós, já em fila de distribuição de comida gratuita. Não são mais mendigos. Então, é uma situação que, de alguma forma, nós temos que começar a superar, né? Sob pena de abrir um dia para um nada, né? Não termos para o que abrir, né? Impressionante isso. Essa questão da economia em relação ao automóvel, a comercialização do automóvel. A gente sabe, né, doutor Marcos, que o mundo todo passa por transições na parte de transporte. Tá? E uma das grandes revoluções que eu entendo que tem havido, e era uma coisa que a gente nem também estava muito preparado para isso, porque nós tínhamos o transporte público coletivo e o transporte público individual. Ou era o ônibus, aqui no caso lotações também, e aí vinham outros modais, metrô, etc. Ou então o táxi, e aí entram os aplicativos. E os aplicativos começaram, a meu juízo, a fazer com que as pessoas deixassem o carro em casa, em função do trânsito, em função do risco de um acidente, em função do próprio preço do estacionamento, e começasse a usar o aplicativo. Esse fator trouxe um problema para o setor de venda de veículos, Paulo? De uma maneira geral, né, falando assim lato sensu em termos de vendas, os aplicativos até ajudaram. Sim. Né, porque as montadoras venderam uma grande parte da sua produção para as locadoras, que, por sua vez, entregavam esses carros para os aplicativos, né? Essa tendência de utilizar o automóvel e não ser proprietário do automóvel era uma coisa que vinha em grande desenvolvimento. E as cidades, inclusive aqui em Porto Alegre, também restringindo até a utilização de automóveis particulares, né? É uma situação nossa aqui presente também. Isso foi mais uma coisa que a pandemia pegou de surpresa, né? E inverteu esse rumo. As pessoas hoje estão dando preferência mais para a utilização do seu carro próprio, né? A mentalidade assim das pessoas, de uma maneira geral, entende que aquilo é uma carapaça, né? Uma forma de proteção também, né? Indevassável, pensando, né? Exatamente, sua capacidade própria de higienizar, né? Tanto que hoje, vindo para cá, inclusive, a gente nota que pese as restrições, o trânsito está praticamente normal. Né? Isso que não temos as escolas nas ruas, né? Mas nos pegou de surpresa também o fato de que a comercialização do veículo não tenha sido declarada como de essencialidade, né? E hoje a gente vive uma situação minimamente curiosa, né? Porque nós também temos oficinas mecânicas e, naturalmente, essa é uma atividade essencial, mas também é essencial uma atividade de locar veículo, né? De abastecer um veículo,
de registrar um veículo, né? E tudo que envolve uma cadeia de utilização veicular, vamos chamar assim, Sim. é considerada como essencial, menos a compra do automóvel. E conseguiste, Paulo, levar essa essencialidade, essa visão do próprio setor, né? E que eu acredito também uma visão compartilhada pela própria comunidade, né, de porto-alegrenses também. Conseguiu existir um canal de diálogo para que fosse apresentado não só no aspecto, obviamente, sério, grave da queda das vendas, do desemprego do setor e tudo mais, mas também pensar justamente no processo de... mas nós temos lojas enormes, né, de veículos que têm um espaço físico realmente muito amplo e que podemos imaginar a possibilidade de contaminação seria absurdamente difícil, considerando o espaço. Houve esse canal de diálogo, Paulo? Inicialmente sim, né? O secretário Bruno Miragem, ele sempre foi muito cordial, muito atento, né? É um advogado também, entende de leis, mas ele fez o que pôde, né? Até um dado momento. Eu sei que a dificuldade é muito grande, ele naturalmente não decide essas questões sozinho, existem elementos jurídicos envolvidos também, mas o fato hoje é que essa atividade que a gente entende como essencial, ela está de portas fechadas, né? Ela pode ser operada sim, corrigindo por telemarketing, né? Mas nós não temos condição de entregar o carro, inclusive, na revenda. Está se acumulando, inclusive, gerando algumas dificuldades, né? Paulo Siqueira, muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado. Maravilhoso, maravilhoso a gente poder conversar. Vamos trazê-lo mais vezes aqui. Com certeza. Tá. Agradeço também a oportunidade. Tá bom, obrigado. O programa continua, esse bloco termina e continuamos logo em seguida.